O corte tá aí, usa quem quer. Saudações, amigos, amigas, graça e paz do Senhor. Qual a mais saudação que nós temos? Paz de Deus, boa noite, shalom, enfim, todas as bênçãos de Deus aí para todo mundo. E a gente hoje vai falar um pouco sobre dons espirituais, capítulo de número 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a ceia do Senhor, né? Entendemos um pouco melhor o que é a ceia do Senhor, que a situação ali de 1 Coríntios que Paulo aborda no capítulo 11, a partir do versículo 17. E agora a gente vai falar um pouco sobre os dons. Lembrando sempre para você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, curte, comente. Se tiver alguma crítica para fazer, pode fazer. Alguma dúvida, alguma pergunta aí nos comentários. A gente está aqui para responder em tempo hábil, assim que for possível, a gente vai estar aí sempre respondendo a vocês, tá bom? Ângelo, Léo, querem aí fazer suas considerações iniciais? O que adianta ter dom e não ter amor, né? Começar já pegando fogo. Cara, eu gostei da sugestão. Fala aí, ô Ângelo, a pessoa que deu a sugestão dos fundos personalizados. A Josi, minha amiga do trabalho, crente da congregação cristã ali, e ela deu a ideia de cada tema que a gente for falar diferente e colocar um fundo de imagem apropriado, né? Isso aí, um abraço pra Josi. Paz de Deus pra ela. Você vê, ficamos todos personalizados agora, ó, o Espírito Santo descendo para todos nós, o Ângelo sempre muito ortodoxo, ela já colocou uma arte mais... A Cassiane falou que eu sou o mais dramático sempre. O mais dark do grupo. Hoje, pessoal, como a gente vai falar dos dons espirituais, a gente vai falar aí sobre a importância, a relevância dos dons, e o capítulo 12... o apóstolo ele vai iniciar essa conversa, né? Ele vai mudar de assunto, na verdade, né? O versículo 1 ele diz: quanto aos dons espirituais, então ele já demonstra aqui uma alternância de tema, de assunto. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, então existe da parte do apóstolo um desejo que a igreja de Corinto não fosse uma igreja que não compreendesse a relevância, a importância e a funcionalidade dos dons espirituais. O desejo dele é que a igreja entendesse. No capítulo 1, ele vai falar que louvava a Deus pela diversidade de dons que a igreja de Corinto tinha, né? Paulo vai usar uma expressão de que eles tinham todos os dons, né? Eram abundantes nos dons espirituais. E aí Paulo vai dizer, depois, agora aqui, no capítulo 12, quase no final da carta, ele vai voltar a falar dos dons espirituais, mas pontuando a dinâmica apropriada e a forma correta de se enxergar e ver os dons espirituais. Como eu acredito que a gente já falou disso acho que foi no segundo ou terceiro vídeo, que a gente comentou alguma coisa sobre os dons, da importância dos dons, de entender os dons espirituais e do contexto da época, né? Em que a igreja de Corinto, muitos dos irmãos que ali congregavam vinham das religiões pagãs, e dentro desse contexto, misticismo, operações de sinais espirituais era algo que demonstravam a profundidade e o aumento do poder espiritual de cada indivíduo. Então, acabou que a igreja de Corinto se perdeu nessa dinâmica anterior à vida cristã, e eles entendiam que os dons espirituais, quanto mais espiritualizados, vamos dizer assim, quanto menos próximo da naturalidade fossem, né, quanto mais extraordinários, melhor seria para identificar uma pessoa espiritual, uma pessoa que andava em comunhão com Deus. E aí Paulo vai começar a abordar esses assuntos. Aí você tem, por exemplo, o versículo 3: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai amaldiçoar ao Senhor Jesus, e ninguém que disser que o Senhor Jesus é o Senhor não pode dizer isso a não ser pelo Espírito do Senhor. Então Paulo vai linkando
a unidade da igreja, a unidade do Espírito Santo com os dons espirituais, que tudo dependia dos dons espirituais e que não tinha ninguém que era maior ou melhor do que o outro por causa dos dons. Vocês aí conseguem visualizar que a preocupação do apóstolo é que na igreja não tivesse uma hierarquia de dons. Então, quem tem o dom X ou Y, ele tem maior profundidade de comunhão com Deus. Quem tem menos, tem um espírito menor. E aí Paulo vai enfatizar que era um só espírito que fazia todas essas coisas, visando o bem comum da igreja. E vocês aí, Ângelo, Léo, vocês conseguem enxergar hoje nessa perspectiva como isso se aplicaria à igreja de hoje? Qual seria o poder dessa mensagem para as congregações de hoje? Vai, Léo, pode ir. Não, pode ir primeiro, Ângelo. O pessoal aqui já tá querendo tacar, não. Minha parte é só tacar pedra, né? Não, já corta essa parte já, pra fazer uma... Da minha parte, cara, eu acho que o pessoal já ficaria muito brabo com o Paulo, né? Porque o que a gente vê hoje é totalmente o contrário do que Paulo tá dizendo aí, né? Hoje a gente se vê uma grande idolatria acerca de quem manifesta os dons, principalmente dom de revelação, o que a gente costuma dizer, essas profetadas, né? Então, pouco se vê hoje dons de cura, mas quem manifesta dom de cura hoje em dia se torna guru dentro da igreja, literalmente guru. Qualquer coisa vai, manda chamar o fulano de tal lá, manda o fulano de tal orar, e você percebe uma grande idolatria mesmo, vamos dizer assim, em cima desses irmãos que manifestam alguns dons. Principalmente, tá passando alguma dificuldade, liga pro profeta para ver o que Deus vai falar. Tá com alguma dor de cabeça, alguma coisa, não, vamos ligar pro irmão ali que cura, para ver o que são verdadeiros oráculos, né? Como o oráculo de Delfos era no tempo antigo, esses irmãos, né? Então, o que Paulo escreve para não se tornar, você falou sobre um acima do outro, né? Um dom tendo mais importância que o outro, justamente, né? Com essa questão cairia por terra, né? Então, eu acredito que a igreja, pelo menos aqui no nosso contexto, não receberia de bom grado o que Paulo está falando. É interessante que você pegar o significado de dom é uma dádiva ou um presente. Em latim, donum significa até dentro do corpo para um objetivo. Tem um objetivo os dons espirituais. Essa hierarquia, como o Ângelo falou, realmente tem pessoas que valorizam mais um dom do que o outro. E às vezes valoriza até o contrário do que o próprio apóstolo Paulo ensina. Né? O apóstolo Paulo, nesses capítulos que nós vamos comentar aqui, o 12, 13 e 14, você percebe que ele pontua, inclusive quando se trata de um culto público, o qual deve ser a busca, qual dom que a igreja deveria buscar em si. E é interessante essa ideia de presente, né? Dos dons espirituais serem um presente para a igreja, porque, como eu disse aqui, ele tem um objetivo. E o objetivo, assim também como os dons ministeriais, tem como foco a edificação dos santos. Então a profecia ela deve ser manifestada no culto com o propósito do aperfeiçoamento dos santos. Assim também como o dom da sabedoria, da palavra de conhecimento, os dons em si, eles têm que ter um propósito. E isso que o Ângelo falou é muito interessante também, porque as pessoas transformam os dons, que é o presente na igreja, como se fosse um poder especial que a pessoa tem, fazendo com que essa pessoa se torne mais especial do que as outras. Isso cria, inclusive, uma hierarquia totalmente desnecessária, que não é bíblica dentro da igreja. Ou já que o irmão, por exemplo, fala em línguas, então ele é digno para ser um diácono. Se o irmão, por exemplo, não falar em línguas, então ele não pode, porque senão isso envolve até para classificar se o irmão tem ou não tem o batismo com o Espírito Santo. E se criou muito disto, né? Essa questão de criar-se como se a pessoa fosse especial por ter o dom, sendo que na realidade
assim como todo o evangelho e tudo que Deus faz, tem o único propósito de glorificar o autor, o dono de todas as coisas, que é o próprio Deus. Então, quando o dom ele perde o foco da edificação dos santos e da glorificação de Deus, cria-se no próprio homem uma idolatria que não deveria ter. Uma coisa que o Ângelo falou, que eu achei muito legal também, é essa carência que as pessoas têm de buscar outras pessoas com os devidos dons. E se cria a dependência das pessoas. Não, se eu preciso de uma oração, então eu vou buscar fulano porque Deus usa o fulano na cura. Não, mas você também é servo de Deus, você também pode orar, você também pode buscar a cura no Senhor também. Não necessariamente se o irmão orar, é nele que você vai receber a cura. Para começar, a gente precisa pensar se Deus quer ou não quer curar a pessoa, não é? E assim, bom, eu já tô até aprofundando até outros assuntos aqui a nível introdutório, mas de fala imediata, os dons espirituais, no meu modo de ver, é um presente dado por Deus para a edificação da igreja, para que a fé das pessoas possam ser, como que eu posso dizer, aprimoradas? Não, acho que não é a palavra edificadas. Certa. Como? Perdão? Edificadas. Edificadas, boa. Possam ser edificadas e Deus possa agir no meio da igreja conforme Ele bem quiser. Perfeito. Eu acho que o texto bíblico, né, o texto que Paulo vai... É engraçado que tudo que a gente fala de Corinto, a gente volta para um assunto central, né? A unidade da igreja. E aqui o apóstolo vai dizer: existem diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, versículo 4. Há várias maneiras de servir, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus quem opera todas as coisas em todos. Então, e aí entra uma coisa interessante também, né? Desculpa te cortar. Imagina. Porque as pessoas acham que o dom, porque a pessoa é usada por Deus, é que ela tem o dom. Sendo que na realidade nós não temos dons nenhum. Nós não somos portadores de dons. Quem tem o dom é o Espírito Santo, e ele é Deus, ele faz o que ele quiser no meio da igreja. Se ele tá usando, e nós sabemos que usa muito bem, e eu não tô aqui fazendo uma média porque é meu amigo, usa o Wendel na palavra. Glória a Deus por isso. Mas a partir do momento em que Deus achar que não deve usá-lo mais na palavra, mas quer usá-lo em uma outra coisa específica, ele pode muito bem fazer isso, porque o dom não pertence ao Wendel. Não é o Wendel que nasceu com um dom de ler as Sagradas Escrituras e tirar dela alguma revelação. Não, senhor. O dom vem do Espírito que habita em nós. O Deus é o mesmo, né, Wendel? Quando a gente fala de questão espiritual, não é a mesma coisa, por exemplo, de um talento de futebol, de um talento de jogar basquete, ou de uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de compreender as ciências exatas. Não. Quando a gente fala de mundo espiritual, aí você vai para o versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um propósito proveitoso, ou seja, é o Espírito que dá e concede a cada um conforme ele quer. E ali ele vai atuar na vida das pessoas, e se o Senhor quiser nos usar de um jeito hoje, amanhã nos usar de outro, manifestar os seus dons, é sempre com um objetivo proveitoso, diz o texto bíblico aqui, a palavra proveitoso quer dizer carregar, reunir, né? Contribuir, ajudar. Então, o dom espiritual, ele não tem por base ou por objetivo simplesmente enfeitar as coisas, simplesmente produzir uma mística no culto. Não, o dom tem por objetivo algo proveitoso, algo que dure, uma mudança, uma constatação de transformação de vidas, né? Uma palavra que conforta, que encoraja, que admoesta, ou um dom de cura que promove uma cura ali instantânea em alguém, ou uma cura até um processo, o iniciar de um processo de cura, uma libertação instantânea ou um processo de libertação. Algumas pessoas são libertadas imediatamente, outras têm que passar por um processo para alcançar aí a libertação. Então, o dom, ele tem sempre por objetivo ser proveitoso
para a comunidade, para o todo, para a igreja como um todo. Então a gente precisa aí sempre buscar entender e compreender os dons como algo para aperfeiçoar a igreja do Senhor. E na continuidade o apóstolo ele vai falar a partir do versículo 8, né? Com relação aos dons, ele vai fazer aqui uma separação, uma divisão entre os dons, sobre os dons de fé, os dons de curar, operação de milagres, de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e outros, a capacidade de interpretar línguas, né? Depois a gente pode abordar um pouco melhor a questão das línguas no capítulo 14, que é onde o apóstolo Paulo vai se debruçar um pouco mais sobre esse assunto, mas um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, atribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, os dons espirituais, eles não são distribuídos coletivamente. Eles são distribuídos individualmente, para cada um conforme Deus apraz. Por que que é individualmente? Porque na comunidade da igreja, cada pessoa precisa ter uma participação no crescimento e no desenvolvimento daquela comunidade. Todo mundo ajuda todo mundo a crescer. Todo mundo tem que ajudar todo mundo a se edificar. Então, o propósito dos dons, nessa questão da individualidade da distribuição, não é o que adianta todo mundo ter o dom da palavra de sabedoria. E quem é que vai ter o dom de curar quando alguém estiver doente? O que adianta todo mundo falar em línguas e não ter ninguém com palavra de sabedoria para orientar? Então, assim, é uma necessidade, esse é o ponto que Paulo vai abordar, a gente vai entender isso melhor no capítulo 14, das pessoas entenderem a distribuição dos dons como uma ferramenta para a edificação da igreja, né? É como você ter uma marcenaria e todo marceneiro que tem lá na marcenaria, todo mundo vai ter o serrote? E o martelo? E a plaina? Todo mundo precisa ter instrumentos diferentes ou uma multiplicidade de instrumentos para se executar o bom serviço, para se entregar um serviço perfeito. Lembrando que as escrituras nos inspiram a alcançar a perfeição ou que o próprio Espírito nos impulsionará a sermos pessoas perfeitas, né? A tentar atingir a meta de perfeição. Então, dentro desse escopo, é que o apóstolo ele vai abordar aí agora a questão do corpo, como nós somos membros de Cristo, e dentro de cada corpo, né, cada membro tem a sua função. Aí, a partir do versículo 20, ele vai abordar essa questão da membresia. E como vocês enxergam, o Ângelo, começando aí por você, como você enxerga essa questão das pessoas se unirem para ser um só corpo, a dinâmica dos membros trabalhando ali em unidade, em prol do benefício do todo? Como é que você consegue discernir essa questão pra gente aí? Se houve um tempo que aconteceu isso, foi, penso eu, que no tempo dos apóstolos, né? Hoje, pelo menos hoje em dia, alguma coisa na Idade Média, mas hoje em dia é interessante que agora não lembro se foi você, acho que foi você que trouxe agora a questão da palavra. Quando Paulo vai usar o imbecil aqui em grego, agnoel, em grego, agnoel, na Septuaginta é usado para a forma de imbecil, entendeu? Não quero que vocês sejam imbecis, né, quanto aos dons. E dependendo do lugar onde você usa essa palavra em grego, é até uma forma de ignorar. Você quer ignorar por vontade própria. Então, muitas vezes, um dos dons que tem aí, que eu acho que é muito ignorado hoje dentro da igreja, porque a igreja, querendo ou não, enfatiza uns e esquece outros, é o discernimento de espírito. E quantos espíritos malignos? Você já até comentou sobre alguns vídeos passados sobre espíritos dentro da igreja, provar espíritos, né, lá usando a primeira carta de João. E quantos espíritos malignos que há dentro da igreja, vamos ser bem claros hoje em dia, que muitos irmãos não sabem que são espíritos malignos e que agem dentro da igreja. E era bom que houvesse um esforço por parte dos líderes da igreja, pelo menos aqui, de demonstrar esses dons espirituais, né, enfatizar os dons espirituais, não só o falar em língua, né, e esquecer o profetizar, que nós entendemos, pelo menos eu entendo que no Novo Testamento é a pregação do Evangelho. Esse é o novo tipo de profecia no Novo Testamento, o meu entender é esse, e esquecer um pouco o falar em língua. O Léo estava falando a questão de falar em língua. Eu até comentei uma vez num post de um pastor de quando eu era criança,
congregava na igreja dele, e ele postou uma foto de alguns irmãos que foram separados naquele dia para o diaconato e presbitério, pelo simples fato de ter muitos anos de igreja, e naquele culto específico eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, quando eles foram batizados, já pegaram ali mesmo, não era um culto de separação, mas já separaram os irmãos, porque houve evidência do falar em línguas estranhas. Aí eu comentei embaixo assim, nessa igreja Apolo nunca teria uma chance, né? Porque, pelo que diz Lucas em Atos, Apolo nunca conheceu o falar em línguas, né? Nunca falou em línguas. Então, ao meu ver, essa deficiência na igreja brasileira hoje de se enfatizar demais o dom de falar em línguas e esquecer os outros, principalmente o de discernir espíritos, ainda mais num país continental e de multicultural como é o nosso. Seria muito importante que a igreja brasileira se atentasse para isso, justamente para fazer aquilo que você falou. Quem tem um dom de cura, vai lá, pega o irmão que tem um dom de cura, sem enfatizá-lo, né? Vai lá, irmão, tem um irmão doente, vai lá, vê se é a vontade de Deus, né? Que o cure. Um irmão tá com um problema, irmão, vai no monte, vamos no monte, irmão que tem mais essa facilidade no monte, orar, vai lá, ora lá. Eu já vi até o César Cavalcante falando que quem ora no monte, de fato, tem resposta, vamos dizer assim, é uma pessoa que é mais próxima de Deus. Não concordo muito com ele quanto a isso, mas, né, uma pessoa do calibre dele falando isso, a gente tem que dar pelo menos atenção a esse tipo de frase, esse tipo de comentário. Então, há uma carência muito grande hoje, e há, para mim, uma ênfase muito grande, outros dons, claro que eu não vou usar a palavra aqui, inúteis, né, porque nada que vem de Deus é inútil, mas há uma enfatização em muitos dons que, para hoje, muitas vezes, né, há também aquelas histórias, né, como a gente comentou em alguns vídeos passados, de pessoas que dão oportunidade para, acho que vocês já ouviram, dar oportunidade para pessoas, chega lá em frente, eu sou de outra religião, né, e cadê? Tudo bem, acontece isso, e se já aconteceu, cadê o dom de discernir espírito? Aonde estava esse irmão? Né? Então, eu acho que há ênfase demais nessa questão do batismo, do falar em línguas, e há esquece esses dons que eu acho bem mais proveitosos de discernir espíritos, de palavras de ciência, palavra de sabedoria, de profecia, né? É aquilo, igual o Léo falou, você vai numa serralheria, numa marcenaria, todo mundo tem o mesmo instrumento, cada um vai ter um, né? Então eu particularmente gosto mais dessa questão da palavra, então eu vou dar mais ênfase aos dons concernentes a essa questão da palavra. Tem irmãos que são mais espirituais, vão dar mais ênfase a dons espirituais, né? Como no sentido de cura, libertação, línguas e por aí vai, né? Léo? É bem interessante essa questão dos dons, né? Principalmente no sentido coletivo. E aí, enfatizando o que o Ângelo falou da carência, né? Sobre os dons espirituais também. É interessante que tem dons que no início da fé da pessoa, às vezes se faz necessário. Só que conforme ela vai criando a maturidade, ela entende o Deus a qual ela serve, não é que perde a importância o dom, mas ela começa a conhecer e entender quem é o Senhor do dom. Então a percepção dela na busca pelos dons acabam sendo diferente, né? Eu acho que o que acontece com muitas igrejas é essa falta de busca pela maturidade daqueles que estão lá dentro. A igreja precisa aprender a ser mais madura. O que Paulo está dizendo aqui no primeiro capítulo é mais ou menos isso mesmo. Do imbecil, é como que ele está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas também mas a gente percebe em outras cartas que é como se ele estivesse dizendo às igrejas assim, olha, vocês precisam aprender a ser mais maduros, vocês não podem ficar presos nas mesmas coisas sempre. Aí, Léo, só para reforçar o que você está falando, capítulo 14, versículo 20, vai dizer exatamente isso aí, ó. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Sede em relação à malícia como crianças. Mas no que diz respeito ao juízo, sede homens amadurecidos. É isso aí. Então precisa ter essa maturidade acerca dos dons. Porque o dom espiritual, e muitas pessoas entendem isso por falta de maturidade, as pessoas acham que o fato de outras estarem sendo usadas por Deus com alguns dons, fazem das outras pessoas mais santas do que
ela, sabe? Tipo assim, como se o dom classificasse uma pessoa ser mais crente do que a outra. E dependendo do dom, ela se torna mais crente ainda. Até a própria comunidade demonstra isso. E o Ângelo mesmo falou sobre isso, né? Tipo assim, bom, quer dizer, então, por exemplo, a pessoa tem um coração maravilhoso, é uma pessoa que dá ótimos conselhos, percebe que Deus a usa na palavra, mas peraí, então ela precisa falar em línguas, porque se ela não falar em línguas, ela não entendeu nada ou não foi nem batizado com o Espírito Santo. E aí o comentário seu foi uma cutucada grande, né, sobre Apolo. Lógico que a Bíblia não diz se depois Apolo foi ou não foi batizado com o Espírito, porque o texto lá diz, né, Ângelo, que até então, naquele momento, é como se dissesse, até então, o Apolo não havia conhecido o batismo com o Espírito Santo, né? Mas o fato dele já convencer as pessoas no nome de Jesus já mostra muito sobre o próprio Apolo. E aí você pega, por exemplo, um texto como Mateus, capítulo 7, se eu não me engano, versículo 21 e 23, é um tapa na cara das pessoas que acham que os dons classificam as pessoas delas serem crentes ou não, porque ela vai dizer assim, ó, eu até abri aqui, ó, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Bom, peraí. O cara, ele é usado para expulsar demônios, ele é usado em profecias, ele é usado para fazer sinais e prodígios, e aí o Senhor vira para ele e diz que nunca o conheceu. E aqui é interessante que o termo nunca conhece, esse nunca conheceu, não é que deu uma amnésia em Deus e ele esqueceu do camarada, não é isso. Esse nunca vos conheci é mais num sentido de desprezo, né, Wendel, do que propriamente no esquecimento. Naquela época, a cultura judaica, por exemplo, se o Ângelo me ofendeu muito, ou se os atos dele me ofendem muito, para que eu não peque contra o Ângelo, e para que eu não faça o Ângelo pecar contra mim, eu prefiro agir como se o Ângelo tivesse morrido. Era como se, para mim, ele nunca tivesse existido. Eu prefiro fazer da existência do Ângelo um nada para mim. Então é como se Deus tivesse... o próprio Jesus está dizendo que naquele dia, Deus vai olhar com tanto desprezo para essas pessoas e vai dizer, eu nunca vos conheci, num sentido de desprezar, inclusive, o que aquela pessoa fez, inclusive no seu nome. Porque não é isso que classifica um crente ou não é o dom. Porque o dom tem um propósito, que é o que o Wendel nos explicou aqui, é para edificação dos santos. Tem um objetivo. Parafraseando o Lewis, ele vai dizer no sermão o peso da glória, ele vai dizer assim, quão grande e terrível é ouvir daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele que tudo pode, eu não te conheço. E você percebe que esse texto, Ângelo, está linkado explicitamente com os dons espirituais. Você tá entendendo? Jesus está dizendo, na minha igreja que eu quero edificar, eu vou usar pessoas que inclusive não são minhas ou não querem pertencer a mim, para edificar a minha igreja e fazer com que outras pessoas sejam abençoadas, para fazer com que outras pessoas cresçam e para fazer com que outras pessoas se tornem também porta-vozes da minha mensagem, dos meus dons, para continuar abençoando cada vez mais pessoas. Você tá entendendo? A busca pelo dom, e aí a gente pode até já partir para o capítulo 13, a busca pelo dom tem que ter um propósito, inclusive para aqueles que buscam. Se Deus tem um propósito no dom para utilizar nas pessoas, nós também precisamos ter um propósito nas nossas buscas pelos dons. E aí entra em cima de tudo aquilo que nós conversamos no vídeo passado, no vídeo retrasado, e vem se estendendo, que tem um propósito. E você percebe que esse propósito é sempre coletivo, é sempre no serviço, tem um objetivo, tem um foco. Do que adianta Deus nos usar para nós mesmos? Tem. A palavra de Deus diz que o dons de língua é para a própria edificação. A gente não vai entrar nesse detalhe. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Poderia gerar um debate, o que quer dizer essa própria edificação, beleza.
há questionamentos. Mas todos os outros dons têm um único propósito, que é o crescimento da igreja, a edificação dos santos, o crescimento do próximo. Eu acho que é mais ou menos isso daí mesmo. É mais ou menos isso. Tem que ser. Pra gente já migrar aqui, Léo, aproveitando esse gancho seu pro capítulo 13, né? No finalzinho, aí Paulo vai argumentar, né, sobre são todos profetas, são todos apóstolos, são todos mestres, são todos operadores de milagre, né? Ele vai argumentar aqui que não, tá? Mostrando que cada um vai ter um chamado ali. Aí no versículo 31, diz assim, do capítulo 12: por isso busquem com diligência os melhores dons. Então, não tem problema nenhum você procurar um dom. Identifique aquele que o Senhor já lhe deu de bom grado e busque outros dons, desde que você esteja já exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E lhes revelarei um caminho sobremodo excelente. Aí, no versículo 1 do capítulo 13, Paulo vai dizer assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Qual que é esse caminho mais excelente? Ainda que eu fale a língua dos anjos. Não, e aqui é uma lapada. Você vê que ele passa por todos os dons que, inclusive nos dias de hoje, é dado uma ênfase absurda. Porque ele fala assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Você tá entendendo? Olha que profundidade que ele está falando aqui. Essa parte do corpo que você estava lendo aí, tava linkando aqui. Ainda diz que eu entrego o meu corpo para ser queimado, né? Às vezes as pessoas olham para alguém: ah, não, essa pessoa ela consagra demais, ela jejuma demais, ela abdica disso demais, ela se sacrifica demais. Mas se tudo isso não tiver sustentado no amor a Deus e ao próximo, você tá entendendo? O que adianta, por exemplo, você ficar horas e horas no monte, orando, buscando, e lá você fala em línguas, recebe 1000 profecias, mas você desce de lá sem amor. Você não entendeu que toda essa busca por mais de Deus... Você bate na esposa, você trai sua esposa, você espanca os seus filhos, você tá entendendo? Você é uma pessoa demônio horrível dentro da sua casa, não adianta nada. Você é horrível, você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa ruim. O que adianta, cara? Você tá entendendo? Não, porque tudo, você vê, desde quando nós estamos falando aqui, tudo volta para o próximo. Tudo volta para essa entrega que o amor de Deus, ou melhor, volta para nós. Tudo aquilo que Deus fez para nós tem que ser transmitido. Até os presentes, que são os dons que Deus nos deu, tem que ter o objetivo de abençoar o outro, de fazer pelo outro. Por exemplo, aqui, vamos pegar nós três. E até nós demoramos quanto tempo para começar essas conversas? Olha, tanto que Deus nos deu em questão de conhecimento. Rapaz, a Stephanie até brinca comigo, a Stephanie é minha esposa, que eu prego muito no banheiro, eu preparo várias mensagens no banheiro, mas eu tô abençoando quem? Eu não escrevo, eu não compartilho. Barata. Você tá entendendo? E o que é pior, às vezes, muito das mensagens que Deus me dá no banheiro, eu não aplico na minha vida. Então o que adianta? Você tá entendendo? Eu não aplico. Não tem. Porque o propósito é o amor, cara. E o amor, a gente já aprendeu aqui que é muito mais profundo. Aí quando você vai na continuação aqui, quando o apóstolo Paulo vai tratar sobre o amor, Wendel, é muito mais fácil, por exemplo, nas igrejas, dizer que esse amor não cabe em nós. É o amor de Deus. Uhum. É o amor de Deus para conosco. Quem já ouviu isso aqui, de nós três? É o amor ágape. É o amor ágape, é o amor pleno, é o amor de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo não está falando que é o amor de Deus. Ele está linkando nas responsabilidades da igreja. Esse amor linkado em 1 Coríntios 13 combina praticamente em tudo, 100%, com o que o próprio apóstolo Paulo escreve em Gálatas quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito.
Porque o fruto do Espírito te faz viver 1 Coríntios 13. Você tá entendendo? Porque o amor, ele é paciente, só que um dos braços, um dos gomos do fruto do Espírito é a benignidade, é a mansidão. Você tá entendendo? Então sim, o amor é paciente, o amor tudo suporta, porque o Espírito nos faz viver isso. E, não é? E as pessoas estão preocupadas, por exemplo, com profecias, estão preocupadas com revelações. E o próprio Jesus já havia nos alertado sobre isso, né? Porque ele fala, olha, vocês estão crendo porque eu estou fazendo sinais? Bem-aventurado é aqueles que não estão vendo e mesmo assim creem. Porque ele sabia que esses bem-aventurados seriam os maduros que entendem que não é o sinal, ou não são os dons que os classificam como crentes, mas é o amor, que é trazido pelo Espírito através do seu fruto. Então há uma construção aí. Não é que os dons não é importante, não é que nós estamos falando aqui que os dons não têm a sua importância. Tem a sua importância. Pelo contrário, ele é extremamente importante. Os dons são extremamente importantes. Eu sou da linha que acredita que os dons não se cessaram. Os dons, eles são importantes quando se há um objetivo maior envolvido neles, que é o amor. Você tá entendendo? Que nem o discernimento de espírito, por exemplo, que é o que vocês comentaram, e aí eu finalizo aqui. Eu ouvi uma pregação, discernimento de espírito. Muitos, ou melhor, poucos que pedem o discernimento de espírito, às vezes procuram para enxergar o espírito ruim no outro. Mas você já parou para analisar que talvez o espírito te faça revelar o espírito ruim que habita em você? Que o discernimento de espírito tem mais a ver com que para que você enxergue o quanto ruim você é no seu espírito. Já pararam para pensar sobre isso? Eu achei fantástico, cara. Tá vendo? Uma ótima autoanálise, né? Não é? Imagina o Espírito abrindo os nossos olhos e mostrando que o Espírito que habita em nós é ruim, que nós somos ruins e que a gente vive uma ilusão o tempo inteiro se achando os crentões, sendo que na realidade em nós habita trevas e nós não amamos. E Deus mesmo assim nos usa nas profecias da vida, nos usa nas pregações, mas no fundo a gente é ruim. Então o que adianta? Não é? E eu encerro a minha fala por aqui. Pois o homem é a si mesmo, né? Exatamente, pois o homem é a si mesmo. A continuação do texto, né, o versículo 5, ele é interessante, do capítulo 13. Não se porta de maneira inconveniente. Quantas vezes nós vemos algumas pessoas propagar o evangelho, mas de maneira inconveniente, né, de maneira a humilhar o ouvinte, a humilhar o outro. Não é assim, né? Não é dessa forma que o Senhor quer que a gente propague o evangelho, não é se utilizando da sabedoria que ele nos concede para simplesmente constranger alguém que discorda de nós, alguém que ainda está afastado da verdade do reino de Deus. É claro que nós conhecemos a verdade é uma pessoa, a verdade é o Senhor Jesus, mas nós não somos donos da verdade, né? A verdade é que é nossa dona, que manda em nós. Então a gente tem que demonstrar esse conhecimento da forma mais gentil, ordeira, edificante para o outro possível, né? Então não é uma forma de causar truculência, né? O evangelho, a pregação do evangelho, o objetivo não é esse. Então a gente tem que tentar pregar o evangelho tanto quanto for possível, da forma mais pacífica possível. Porque a própria mensagem pacífica do evangelho já vai ser inconveniente para o homem, porque o evangelho chama a santificação e nós, como já diz o livro de Jó, né, o homem bebe iniquidade como se fosse água. Então, para o homem ouvir que ele precisa abdicar de vontade, de desejos, de paixões, para ele já é inconveniente o suficiente. Então a gente não precisa ter um ar de arrogância, muito pelo contrário, né? No versículo 4 diz que o amor ele não se ensoberbece, né? Um pai que ama o seu filho, que ama a sua filha, ele não fala com altivez, com arrogância, não. Ele tenta argumentar o melhor possível para que a criança entenda, para que o filho, a filha entenda o que é bom para ele, que o pai e a mãe estão orientando aquilo ali, porque aquilo é bom para ele, né? Não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente, né? Não que não haja momentos de irritação, mas não é por qualquer coisa, não é por qualquer bobeira. Não guarda rancor, tá?
Então, a vida de amar, a vida de amor é uma vida que não mantém o rancor. A gente faz igual Jesus falou pra gente fazer. A gente vai de porta em porta, anuncia o evangelho. Acaso que receber a paz que nós temos, que a paz permaneça, que não receber, que a paz retorne para nós, e bate a poeira dos pés e vai para a próxima. Né? Não fica remoendo quem não aceitou, quem não quis o evangelho. Quem não quis, não quis. A pessoa, nem o Senhor Jesus obriga as pessoas a querer o evangelho. Olha quantas pessoas negaram de segui-lo, negaram de andar com ele, né? Os leprosos, né? O famoso exemplo dos 10 lá, só um voltou dos 10 para agradecer, e Jesus foi atrás dos outros 9 e falou: me devolve a cura aqui. Já que é assim, vai todo mundo voltar a ser leproso. Vai ter... Não! Foi curado, vida que segue, entendeu? Então, assim, é um amor que não busca o próprio interesse, que não se irrita facilmente, que não guarda rancor, né? Que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quantas pessoas hoje não gostam da verdade, não gostam dos fatos, né? Se contorcem quando a gente fala algumas verdades com relação ao evangelho. É claro que essas verdades que forem faladas, tem que ser faladas com dosagem, com paciência, com paz, com tranquilidade, com humildade no tratar. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo enfrenta. É como o Léo bem falou, né? Muitas vezes a gente atrela o texto à pessoa de Deus, né? Mas Deus não crê. Deus é. Ele não precisa crer, não precisa ter fé em nada. Ele sabe de tudo. Quem precisa crer? Nós. Então esse amor que tudo crê é o nosso amor, que tem que estar em Deus, obviamente, fortalecido no amor de Deus, para crer, para se manter fiel, para se manter condizente com a palavra de Deus, né? E aí ele vai continuar o argumento falando que todas essas coisas vão passar, mas o amor nunca acaba, versículo de número 8, né? As outras coisas passam, mas o amor permanece. E você, Anjo, como você enxerga essa dinâmica do amor com os dons? Como que deveria... Aqui eu falo não de como é, mas como você enxerga a partir do texto bíblico como que a igreja deve tratar o amor e os dons, qual é a associação de um com o outro? Fala aí pra gente. Eu vejo onde falta amor, falta Cristo, né? Porque Cristo, Deus é amor, né? Então onde falta o amor, falta Deus. E tirando um pouco dessa questão da carta de Paulo aos Coríntios, né? Acho que você chegou a comentar em vídeos passados sobre a questão de... Acho que foi o Léo, foi nem você que comentou sobre a questão do... Como dizer que ama a Deus que nunca viu e aborrece o irmão que vê todo dia, né? E essa questão de buscar o interesse próprio, o Léo me fez refletir sobre essa questão do discernimento do espírito, né, e discernir a si mesmo, né, e muitas vezes e você leu o versículo sobre a questão do próprio, como que é? Interesse próprio, né, e hoje nós vemos uma igreja que busca interesse próprio, ele não busca o interesse do irmão, do próximo. Quem busca por cura, busca para si próprio. É difícil você ver alguém orando ou pedindo cura para outro. Normalmente você pede para si mesmo, você nunca pede para o outro. E é aquilo que o Léo bem comentou e pontuou na questão do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. A cura, né, desfocando um pouco da oração, mas a cura também é nossa. E nós temos que entender que nós somos um corpo. Se tem algum membro do corpo que está machucado, está ferido, está danificado, o corpo todo sente. Porque o corpo está bem ligado junto à cabeça, que a cabeça é Cristo. Só que essa falta de empatia e essa falta de amor, até mesmo essa falta de Deus na vida dos nossos irmãos, faz com que a gente vê o outro caído e não ligue. Não tem empatia, não tem amor ao próximo. Então é o que entra o que João vai falar. Como que você pode dizer que ama a Deus e aborrece seu irmão que vê todo dia e você nunca viu a Deus e fala que ama ele? Então é uma falta de Deus em si, uma falta de Cristo, uma falta do Espírito. Porque o Léo muito bem falou, e eu também vi um irmão falando, que Deus tem essa mania de enviar e vai enviar pessoas que ele usa para o inferno. Não, o selo
O selo de que você é um verdadeiro cristão não é o dom que você tem, o dom que você se manifesta, mas sim o amor. Pelo fruto conhecereis os meus discípulos, não foi isso que Jesus falou? Sim. Então, o maior fruto, a maior demonstração que você é um servo de Deus é o amor. E a igreja está amando o próximo? Os pastores estão amando o seu próximo, estão amando a sua esposa? Quantas vezes uma crítica que eu faço, sempre tentei mudar isso quando nos congressos que a gente participava, fugir desses temas pentecostais, porque é uma coisa que eu observo, até brinco aqui em casa muito, congresso de mocidade só existe Atos capítulo 2, não existe outro capítulo em Atos, é só Atos 2. Porque o pessoal só busca poder. Tá, poder é bom, poder. Jesus fala, né? Estes sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Mas o que adianta tudo isso se não tiver amor? Igual Paulo falou no começo do capítulo 13. Se eu não tiver amor, posso dar meu corpo a ser entregue nas chamas. Eu acho que faz muito lembrar do contexto quando ele estava vivendo, né? O Império Romano, Nero ali queimando os cristãos. E se não tivesse amor? Não teria efeito nenhum. E o maior dom de todos é justamente esse, o que falta hoje em dia, o amor, né? Perfeito. E aí, Paulo? E é interessante, antes de você dar seguimento, Wendel, é que aqui fica bem claro que o próprio apóstolo Paulo, ele está colocando praticamente em pé de igualdade o amor com os outros dons. E é interessante que é como se ele gritasse aqui que o propósito maior para os dons é amar. É o amor, resumidamente falando. Tanto que ele fala assim, olha, só vai perder o sentido dos dons, ou os dons irão se cessar ou sumir, quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é perfeito, que nós entendemos aqui, que é o próprio Cristo, quando Cristo vier. Porque nós estamos aqui para ser embaixadores de Cristo, né? Nós somos os pequenos cristos, não é isso que significa ser cristão? As pessoas precisam olhar para nós e, embora enxergue também os nossos defeitos, elas precisam encontrar Cristo na gente. Deus escolheu nos usar para levar Cristo para as outras pessoas. Você colocou muito bem que realmente a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, não é uma ideia, não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. E nós somos os portadores dessa verdade. E nós precisamos levar essa verdade. E como levar essa verdade? Através do amor. Mas quando ele vier e restaurar todas as coisas, quando ele vier trazendo o reino na sua plenitude, aí não tem mais a necessidade dos dons. Por que eu vou precisar da edificação do falar em línguas, Wendel, sendo que eu posso ouvir o próprio Cristo falar para mim? Perfeito. Não é? Por que eu vou precisar de cura, sendo que ele levou toda a enfermidade, e quando ele vier e restaurar, quando ele trazer a plenitude dos tempos, não vai haver doença, não vai haver tristeza, não vai haver luto. Então perde o sentido, mas até lá nós precisamos levar Cristo para as pessoas. E como que isso seria feito se não fosse pelo amor? Não é? E é legal que você pega, por exemplo, alguns teólogos, como por exemplo o próprio Agostinho, você pega Calvino, você pega o Gordon Fee, eles não chegam a falar claramente isso, mas eles interpretam como que o fruto do Espírito eles interpretam que o fruto do Espírito ali tem um ponto principal, ele tem um fundamento que é o amor. E tudo gira em torno do amor. Olha que legal que esses teólogos dizem. Tudo bem que o amor ali é listado juntamente com as outras qualidades. Mas eles interpretam ali, aí eu não vou saber entrar a fundo, porque não sou perito em grego, não sou perito. Mas eles interpretam ali que o amor é colocado em primeiro como se ele fosse o centro para todas as outras qualidades do fruto poder ganhar força. Não sei se eu tô me fazendo claro. Sim, sim. É como se fosse a pedra filosofal, aqui a pedra central é o amor e as outras é a profundidade que o amor te leva. É como se os outros dons ele fosse
uma característica do amor, né? Tanto que isso. aqui a gente vê no capítulo 13, né, que as características do amor é paciência, é benignidade, é não arder em ciúmes, não é ser vanglorioso, não é se ensoberbecer, portanto, é ser humilde, né? Não procurar o interesse próprio, tal. Então, eu compreendo essa perspectiva que eles trazem e parece ser exatamente isso. E aí, partindo aqui para o capítulo 14, o apóstolo inicia, né? A gente vai iniciar o capítulo 14, na verdade, ele vai voltar novamente para o assunto dos dons espirituais, versículo 1, siga o amor e busque com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, que era aí um dom necessário especificamente para a igreja de Corinto naquele momento, era um dom que a igreja deveria enfatizar naquele momento a busca para que este dom pudesse ser manifestado com maior preponderância, né, com maior destaque no meio da igreja, para que houvesse ali uma edificação maior dos irmãos que estavam na igreja e dos visitantes que viriam ali passar pela comunidade dos irmãos, que fizesse alguma visita específica. Então havia ali um pedido do apóstolo para que dessem um foco, um zelo maior para o dom de profetizar. O versículo 24 do capítulo 14 diz assim: mas se todos profetizarem, algum incrédulo ou indouto entrar, ele será convencido por todos e julgado por todos. Dessa forma, versículo 25, os segredos do coração dele serão manifestos, e prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando de que Deus está verdadeiramente no meio de vós. Então aqui Paulo vai endossar a necessidade do dom de profecia, e ele linka a ideia da necessidade do dom de profecia com o visitante, dizendo que se todo mundo profetizar na igreja, seria mais benéfico, porque todo mundo ia julgá-lo, no sentido de que todo mundo ia ali revelar o que está oculto, no versículo 25, o que está oculto no seu coração seria manifesto, seria colocado às claras, né? E ali ele ia reconhecer que Deus está naquele lugar. Então aí, na perspectiva do texto, parece que Paulo utiliza a palavra profetizar num sentido de revelação. Pode ser que a gente possa interpretar isso, que a pessoa vai revelar sem pôr o dedo em riste e falar: Deus está me dizendo isso e isso. Talvez a pessoa revele através da palavra, né? Eu já vi isso acontecer, né? O pregador está lá ministrando, pregando, e ele prega a sua vida. E aí, nesse sentido, poderia ser que Paulo está falando, ou poderia ser também no sentido de profetizar diretamente para a pessoa. Aí cabe a interpretação. Porque aí a gente precisava entender, por exemplo, o que seria profecia, né? A profecia está linkada diretamente aos profetas. Então você pega, por exemplo, o Velho Testamento. Qual que era a função de um profeta no Velho Testamento? Eles eram os porta-vozes de Deus. Eles eram aqueles que traziam, antes de qualquer fala, a frase: assim diz o Senhor. Pronto, fato. Bom, hoje, como protestantes e carismáticos que nós somos, a gente acredita, por exemplo, que as Sagradas Escrituras ela foi inspirada e entregue nas nossas mãos. Entretanto, naquela época de Paulo, não havia Bíblia. Eles não tinham Bíblia. Inclusive, essa carta entrou depois de muitos e muitos anos como inspirada. Só o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, eu prefiro que vocês profetizem, o apóstolo Paulo está querendo dizer, eu prefiro 1000 vezes que vocês se tornem boca de Deus para as pessoas, principalmente aqueles que estão vindo. Seja eu acredito que a ênfase maior aqui seja na pregação da palavra, porque a gente entende que toda pregação é uma revelação dada por Deus, baseado nas Sagradas Escrituras, e aí entra aquilo que o Wendel disse aqui, né? Talvez numa pregação o cara acabou com o Wendel, por exemplo. O cara pegou para pregar e a palavra foi uma chapuletada no Wendel inteira. Mas aí também a gente precisa entender que precisa ter uma régua aí também, não é? Porque toda profecia que também foge das Sagradas Escrituras se torna
complicado. Eu acho que a régua aqui da profecia também, não sei se vocês concordam comigo, meus irmãos, é as Sagradas Escrituras. O que foge das Sagradas Escrituras se torna perigoso, porque eu creio que Deus não tem mais nada a ser revelado a não ser o que ele revelou aqui nas Sagradas Escrituras. E tudo que está nas Sagradas Escrituras, ela se encaixa em qualquer época do tempo, em qualquer fase do tempo. Estou dizendo que possa ser que uma pessoa venha e fala diretamente a mim, eu acredito nisso. Eu, particularmente, eu acredito em profecias. Eu já tive experiências com isso. Mas acho que só para fortalecer, tá? A nossa régua, né? A nossa conduta de fé e base para isso é as Sagradas Escrituras. E tudo gira em torno do amor. Não é porque também não adianta. Eu lembro disso, eu dou risada. Eu lembro que tinha uns irmãos que eram usados em profecia, né? E nós bagunçava muito. Nesse culto a gente não ia. E o medo do pregador revelar os nossos podres lá. Sair falando as coisas que nós fizemos de errado. Fala aí, Ângelo. Tinha culto que evitava até ir, rapaz. É verdade. Eu acho que é difícil, igual a gente comentou em outros vídeos, que a gente não é da doutrina reformada totalmente, porque a gente crê na continuidade dos dons. E pode haver essa interpretação dupla aí de profecia, tanto profecia de revelar a vida da pessoa ou manifestar os segredos do coração, tanto quanto profecia no sentido de palavra de Deus, da própria Bíblia em si. E não nego profecia, palavras de revelação, porque também, igual você já vi e convivi com esse tipo de coisa. O problema é quando isso se torna a regra de fé da pessoa e não a palavra de Deus. A pessoa não vai sair na esquina antes de ligar para a pessoa que tem um dom de profecia ali, ou que profetiza, vamos lá, profeta, é para mim ir para direita ou para esquerda, entendeu? Então, aí, quando se torna uma regra de fé, é o problema. Só que aí eu vejo, por exemplo, a revelação como algo que não necessariamente pertence na classe da profecia. Eu acho que a profecia, a revelação, eu acho que ela está, inclusive, pode acontecer na profecia? Sim, como nós vemos, por exemplo, os profetas que traziam condenações futuras, certo? Igual Apocalipse, então pode acontecer. Revelação de Jesus Cristo através do seu anjo a João, seu servo, aquilo ele fala revelação. Só que, na verdade, é uma profecia. Entendeu? Sim, pode acontecer de revelar coisas futuras? Pode acontecer. Mas na maioria das vezes no Velho Testamento, a profecia era usada para trazer, por exemplo, o juízo de Deus e manifestar a vontade de Deus. Então, eles eram a boca de Deus. E a revelação vinha tipo a galope, mas o foco ali era: vocês são terríveis, vocês... Por exemplo, teve casos de profetas, por exemplo, dizer que haveria condenação e destruição, mas por conta do que aconteceu baseado na mensagem, aquilo não acontecer. Por exemplo, com Jonas. Deus o mandou profetizar a destruição futura, mas a profecia dele causou uma comoção que Deus voltou atrás e não destruiu. Então eu acho que profecia tem mais a ver com essa entrega de ser o porta-voz divino, ser o porta-voz de Deus. Eu acho que é por isso que também, baseado aqui no amor, que é o que ele deixa bem claro no começo, o apóstolo Paulo enfatiza isso aqui no capítulo 14. Que ele deixa bem claro: olha, eu prefiro 1000 vezes que vocês profetizem. Por quê? Vindo da parte de Deus, lógico que vai fazer bem para qualquer um que esteja ouvindo. É que ele está falando, aqueles que estão visitando receber uma palavra de Deus, a palavra é que convence. Não é esse o método que Deus escolheu para convencer a humanidade, que é através, o Espírito Santo escolheu, que é através da sua palavra? Bom. Aí puxando aqui pro capítulo 14, já o versículo 1, né, o apóstolo ele vai incentivar a busca do amor com o zelo dos dons espirituais. Então é buscar amar juntamente com os zelos espirituais. E aí Paulo identifica a necessidade para a igreja de Corinto de buscar principalmente o dom de profetizar, né? E aí ele vai argumentar com relação aos dons de língua, porque parece, pelo texto, que havia uma ênfase demasiada na igreja de Corinto ao dom de falar em línguas estranhas, né? E aí ele vai argumentar que seria mais produtivo para a igreja o dom
de profetizar. Eu queria ver qual de vocês dois que querem iniciar essa conversa, querem iniciar essa análise do capítulo 14. Qual é para vocês aí a importância demonstrada pelo texto do dom de profetizar? Ou se vocês já quiserem também definir, na perspectiva de vocês, o que seria esse profetizar também. E o dom, a relevância e a importância do dom de falar em línguas aí. Bom, como vocês viram no corte introdutório aí, o Léo me refutou sobre a questão dos dons de profecia aí, acabei concordando com ele em parte, sim. Então acho que uma interpretação pode ser uma interpretação dupla aí, justamente por conta desse detalhe. Eu acabei esquecendo que não havia Novo Testamento nessa época, né? Ainda o cânon estava em formação, então como que o dom de profecia poderia ser a palavra de Deus, né? Pregar. Pode ser que seja hoje, né? E também essa interpretação é a interpretação reformada. Então a interpretação reformada, tudo que é possível de negação de dom, ela vai fazer, né? Isso é verdade. Ela vai cessar durante o tempo, né? Mas para mim a questão do dom de línguas, cara, para mim o dom de línguas ele é pontual. Não que não exista a necessidade dentro do culto, mas ele é pontual. Como aconteceu aqui no início do século XX, né? Com a chegada dos pioneiros pentecostais aqui, tanto Luiz de Franciscon, aqui no Paraná, quanto Wingren e Berg no norte, para demonstração de poder. Porque Jesus fala, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, né, expulsarão demônios. Então são sinais que manifestam o poder da igreja pela autoridade dada concernente a Jesus Cristo. Mas agora, hoje em dia, qual que é o sentido de ficar falando língua estranha no culto? E outra, pra mim, aqui tem um versículo que eu adoro usar quando os irmãos vêm com graça pra cima de mim. Tem que falar em língua. Falar, tá, mas aí, cadê o intérprete? Porque Paulo vai falar, tá bom, tudo bem. Não cesse as línguas, no último versículo vai falar, não tô aqui... Não é pra parar. Não é pra parar de falar em língua, né, não é pra proibir, tudo bem, não tô proibindo, tá, mas Paulo vai falar que é bom que tenha um intérprete. Cadê o intérprete? Na minha vida... Assim, de cabeça, eu lembro de 2 ou 3. E o último que eu vi, se eu não me engano, o Léo tava no culto. Que foi foi até o Ailton que interpretou as línguas do irmão. Foi num congresso de jovens nosso, branco e vermelho, que o irmão tava, pro último dia, o irmão tava pregando, começou a falar em língua, e o Ailton começou a interpretar. Foi a última vez, isso tem o quê? Acho que uns 8, 9 anos atrás. Foi a última vez. Então é questão pontual. Para mim é pontual. Não há necessidade de todo o culto tá aquela falação que muitas vezes, gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, todo mundo aqui é adulto. Paulo vai falar pro pessoal ser adulto aqui no capítulo 14. Pô, a maioria ali os caras decorou e o cara tá só repetindo ali igual o... ali igual o papagaio de pirata, né? Porque quando toca os DVD aqui da Voz da Verdade, o Carlos começa a falar em língua, eu falo as mesmas línguas do que o Carlos, porque eu decorei. Então você me desculpa, vamos ser sinceros, vamos colocar... O editor vai ter trabalho, viu? Não, o editor não vai ter trabalho não, eu vou deixar isso aqui mesmo. Não, tá louco? É o que o Paulo fala, tudo bem, não quero que proíba, não, pode continuar, mas desde que tenha o que interprete. Tem um intérprete aí? Se tiver, meu filho, pode falar todo culto. Agora, se não tiver, faz o que Paulo orientou, cala a boquinha, fica de boa no canto aí, fala pra si mesmo e vida que segue, velho. Porque não tem condição. Porque tanto que vai ali no mesmo contexto, o nosso guia aí vai poder explicar qual é o versículo melhor, que se tem algum visitante, o cara começa a falar em língua, mano, não é muito bom não, é para não causar escândalo. Tanto que eu gosto de usar esse versículo para aqueles irmãos que ficam em rádio falando em língua. Não tem necessidade de falar em língua em rádio, meu amigo, não tem intérprete. O ímpio vai ver aquilo lá e vai falar, é louco. Eu ainda sou mais radical ainda, porque tem pessoas que... E aí, se você quiser cortar, meu editor, você pode. Que tem pessoas que quando vão traduzir a língua estranha, entre aspas, traduzir a língua estranha, eles trazem uma revelação.
Sendo que a palavra de Deus nos diz que os dons de língua é para quê? É para a própria edificação. Não é uma revelação. Então você já... Eu penso assim, o cara já vem... Eu nunca tinha parado pra pensar isso, porque na maioria das vezes o cara vai interpretar a língua, é uma profecia contra a igreja, uma chamada de atenção. E como que uma pessoa é edificada a não ser conhecer sobre as grandezas do próprio Deus? Você tá entendendo? Aí o cara vai lá e começa a dizer, eis que digo... Aí o outro fala em línguas. Exato, aí você tá falando aqui, muitos usam como se estivesse corrigindo a igreja, eis que digo... Aí o outro fala, vai vir juízo... Bom, eu não sei, eu tô falando, acho que eu tô... E aí não é que eu te... Não é que eu refutei você, Ângelo, sobre o Novo Testamento. É que como não tinha o cânon naquela época e não tinha as Sagradas Escrituras, e aqui eu defendo piamente que os dons não se cessaram, pelo amor de Deus. E que eu acredito piamente, sim, na profecia, e eu acredito no dom de revelação, acredito em todos os dons que as Sagradas Escrituras nos diz que tem, eu acredito que são usados hoje. Mas, por exemplo, quando eu penso que a profecia é no sentido mais de pregação, e naquela época, por exemplo, você falou, eles não tinham o Novo Testamento, mas, por exemplo, você pega o próprio apóstolo Pedro usando Joel para explicar o que aconteceu ali naquele momento. Então, Deus lhe trouxe ali um entendimento sobre o texto de Joel e ele pregou. Até mesmo Estevão, antes de ser morto, usa toda a questão... Pelo amor de Deus, Estevão citou desde Abraão, o cara veio trazendo. E aí quando Estevão grita que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, rapaz, aquilo tá escrito aonde? Você tá entendendo? Tanto que os escribas e fariseus arranjaram os dentes de ódio a partir desse momento e pareciam pirracentos tampando os ouvidos, não é? Mas assim, só para deixar, a gente tá no mesmo entendimento aqui, graças a Deus por isso. Não, eu gosto de ver essa questão mais cronológica, acabei esquecendo que de fato, quando Paulo escreve isso aqui, o Novo Testamento estava sendo formado ainda. Sim, cara, com certeza. Realmente não existia Novo Testamento, não existia... Pelo contrário, eles se baseavam no Velho Testamento à luz de Jesus, a partir da interpretação de Jesus, principalmente o que Jesus fez com, por exemplo, no Sermão do Monte, a reinterpretação de algumas coisas lá, né? Com relação aí aos dons de falar em línguas, né? O apóstolo Paulo, ele vai atrelar o dom de profetizar e o dom de línguas, como eu posso dizer? Ele vai unir os dois desde que haja interpretação, que aí os dois estarão em pé de igualdade. Caso contrário, o dom de profecia, ele é maior do que o dom de línguas, né? A gente vai ver isso, tá? Isso não é uma interpretação, é o que o texto diz, né? Pois quem fala em língua estranha não se dirige a homens, mas a Deus, pois ninguém o compreende e em espírito fala mistérios. Então tá falando mistério, ele e Deus ali, né? Ele para Deus. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então quem tá profetizando, ele tá edificando, exortando e consolando. Aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a comunidade, edifica a igreja. Aí o versículo 5. E eu desejo que todos vocês falem em línguas estranhas. Então a vontade de Paulo é que todo mundo falava língua estranha. Essa é a vontade dele. Mas a fim de que profetizem ainda mais. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, exceto se também interpretar, para que a igreja seja edificada. Então, exatamente. A igreja ela é edificada com as línguas estranhas por meio da interpretação. Há espaço para línguas estranhas com toda absoluta certeza. E Paulo, a gente não vai ler todo o capítulo, né? Mas os irmãos aí que forem ler, você vai ver que Paulo ele vai enfatizar que ele era o que mais falava em línguas e que ele incentiva que os irmãos falem em línguas e não tem problema nenhum falar em línguas, mas existe o lugar adequado para isso. E qual é o lugar adequado para isso? É quando você tem um intérprete no culto congregacional. Na sua casa, no seu particular, você pode orar em línguas tanto quanto Deus aprover você de assim fazer. Mas na congregação, o foco é
aquilo que é inteligível, aquilo que é perceptível, aquilo que é compreensível. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, né? A partir daí, você entende que o foco do culto da comunidade, ela não é uma busca por uma satisfação pessoal da igreja, daquela comunidade. É a busca do bem-estar do todo, de todos os que estão ali, principalmente se houver visitantes, que é o que Paulo vai enfatizar nos versículos aí seguintes, né? Ele vai falar que se entrar alguém na igreja e não tiver e tiver todo mundo falando em língua, essa pessoa ela não vai achar que os que estão ali são todos loucos, isso aí no versículo 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir em um só lugar e todos se puserem a falar em línguas estranhas e entrarem doutos, né, pessoas que não conhecem, ou incrédulos, pessoas que não creem, não dirão por acaso que vocês são loucos ou que estão loucos, né? Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, ele será convencido por todos e julgado por todos. Dessa forma, os segredos do coração dele serão manifestos, e prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está verdadeiramente no meio de vós. Ou seja, se vier um indouto, um incrédulo no meio de uma comunidade que tá todo mundo falando em língua, ele não vai crer. Ele vai achar que tá todo mundo ali louco, né? Tomou lá algum tipo de chá diferenciado, com comportamento estranho, usando algumas coisas que não deveria estar. Então, para ele, é algo absolutamente estranho. Apesar da comunidade brasileira já ter uma percepção, uma noção de como funciona as igrejas pentecostais de um modo geral, né? A cultura cristã nesse sentido já atingiu o status nacional, mas mesmo assim ainda é compreensível a notificação de Paulo, de que há uma estranheza quando você entra num lugar e você não compreende o culto. A fé não vem senão pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, é necessário compreender o que está acontecendo, é necessário entender, e quando está todo mundo falando em língua, se perde a noção do culto. Agora, se tiver alguém falando em línguas e tiver um intérprete, aí é para a comunidade. Então, o irmão que fala em línguas não tem problema falar, mas fale de forma com que não atrapalhe. Por exemplo, o pastor está pregando ou os irmãos estão louvando. Se está compreensível no púlpito que está sendo dito, o irmão que está na nave da igreja deve ali fazer a sua oração em espírito, né, a sua oração em línguas, mas contido, né, na tranquilidade, na sua intimidade com Deus, porque ninguém vai entender o que você está orando. Ué, mas o espírito não tira o controle das pessoas, não? Não, de maneira nenhuma. O espírito o espírito do profeta é controlado pelo profeta, né? O profeta controla, ou pelo menos deveria, né? Então aí, depois disso, aí Paulo vai... Se não controla, não é um Espírito Santo. É outra coisa aí que você perde o controle. Então assim, se você... mas eu me sinto... quando eu me controlo, né? Já ouvi pessoas argumentarem assim, eu me sinto esquisito, eu me sinto como se eu estivesse inviabilizando o meu culto a Deus. Isso é normal. Você está acostumado a fazer isso sempre, então é claro que você vai estranhar o seu habitat natural ali vai mudar, porque você vai mudar a estrutura de culto sua, então vai ser estranho mesmo. É igual você sair de uma igreja pentecostal e ir para uma igreja church, ir para uma igreja tradicional, você vai estranhar a liturgia do culto, mas fica um ano ali, depois visita a sua igreja anterior, o culto também vai ser estranho do mesmo jeito, né? É tudo uma questão de costume. Então, a partir da palavra de Deus, a orientação é que haja pessoas profetizando, ou seja, pregando aquilo que é compreensível, anunciando aquilo que é compreensível, e o falar em línguas, ele tem a sua importância. A Bíblia não restringe o falar em línguas, ela simplesmente pede para que ele seja colocado no lugar dele, para que no lugar dele ele seja bem utilizado e edifique a cada indivíduo que assim fale, tá? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas aqui no Paraná, na região que eu tô, isso aqui eu já ouvi em todas as igrejas que eu fui assembleiana, que o dom de língua, ele é um dom que pode ser ativo a qualquer momento. E eu já ouvi isso de pastor presidencial falando o quê? Se você estiver na rua andando com o seu cachorro, você pode ficar falando em língua.
Tem um louco aí que falou que já ouviu a galinha falar em línguas, hein? Ah, o Paulo Sete Casas. Aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério. Todas as outras pularam do puleiro em reverência, cruzaram a asa e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério, e do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério, e o galo interpretava. Não, ele é do Mato Grosso, eu conheci ele. Ele fazia culto lá no grande templo, lá de terça, quarta-feira à noite, à tarde lá, pai, com um monte de gente curado lá. Um abraço, Paulo. Tá lá no Mato Grosso. E é interessante quando o apóstolo Paulo entra nessa parte de profecias, línguas, como vocês estão falando e comentando. A ideia do apóstolo Paulo não é em se criar uma regra que precisa ser seguida nos mínimos detalhes. O que ele está enfatizando é que nós precisamos ter uma ordem e uma decência no culto, viabilizando o propósito do culto. Né? Tem um propósito o encontro dos santos. Tem um propósito. E um desses propósitos, ou um dos propósitos, eu falei o propósito, mas tem vários propósitos. Um desses propósitos também é receber aqueles que ainda não ouviram, ou abraçar aqueles que estão crescendo na fé. E o cuidado do apóstolo Paulo aqui está totalmente linkado ao que nós estávamos conversando até agora, que é sobre o amor. Né? Não é à toa que, como bem o Wendel pontuou aqui, no primeiro versículo ele já faz questão de dizer sobre isso, né? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. E aí ele começa a tratar que tudo bem, a gente poderia ficar aqui horas entrando a fundo o que seria cada dom, como deveria ser utilizado cada dom, mas o foco aqui também do apóstolo Paulo é essa recepção, né, daqueles que estão se achegando, da necessidade de uma ordem, de uma decência, para o melhor aproveitamento do culto, né? Do propósito do culto. Perfeito. Então a gente pega o versículo de número 39, né? Do capítulo 14, vai dizer: portanto, irmãos, busquem com zelo o dom de profecia e não impeçam falar em línguas, que tudo seja realizado com decência e ordem, né? Então, você vê Paulo enfatizando a necessidade da busca com zelo do dom de profecia e também pedindo para os irmãos não impedir, né, o falar em línguas, e que tudo fosse realizado com ordem e decência. A busca é simplesmente essa, né, de ordem e decência. Hoje a gente tem uma estrutura de culto muito diferente da estrutura de culto estabelecida pelos apóstolos, né? Ou que era comum naquela época. Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo falando aqui que quando os irmãos se juntavam, que cada um tenha um salmo, outro uma doutrina, o outro traz uma revelação, o outro uma língua estranha com a interpretação, né? Ainda outro a interpretação, que tudo seja feito para edificação, né? E aí ele vai intensificar a ideia de que há possibilidade para que todos sejam edificadores da igreja, ou seja, para que todos sejam usados pelo Espírito Santo para edificar a igreja, mas tudo precisa ter uma ordem e uma decência. Não pode ser um levantando para profetizar, o outro levantando para falar em línguas, o outro levantando para pregar, o outro levantando para cantar, aí todo mundo faz tudo ao mesmo tempo e vira uma salada que ninguém entende nada, ninguém é edificado em coisa nenhuma. Então, há uma necessidade de uma ordenança. Todos, é período de oração da igreja, né? Sei lá, a igreja faz oração de portas fechadas. Então aí todo mundo pode falar em língua, não tem problema. É a comunidade, é só a igreja. Mas passou para o culto público, tem que haver uma diligência, tem que haver um entendimento de que há pessoas que estão lá chegando, que estão congregando ali, que não entendem o que está acontecendo, né? E ao invés da pessoa ver e temer, a pessoa entra e estranha e simplesmente acha tudo aquilo esquisito ou até em alguns casos ridículo, né? E não é qualquer tipo de manifestação que é manifestação espiritual, né? Tem muitas pessoas que infelizmente estão adicionando cultura religiosa de outras religiões dentro do cristianismo, né? Então, assim, é uma preocupação séria a gente entender o sentido dos dons, entender o que é dom, o que é de fato a espiritualidade bíblica e aquilo que as pessoas estão aí somando dentro da igreja para fazer algum tipo de movimento, para abranger
o maior número de pessoas, de gostos de pessoas diferentes, para agregar maior número de membros dentro de uma comunidade. A fé cristã, ela é exclusivista. Ela é exclusivista. A gente tem que entender isso. A fé cristã é exclusivista. Há um só Deus, há uma só verdade, uma só palavra, um só caminho, uma só vida. O resto é tudo mentira, tudo engano, tudo morte. Não tem opção. A fé cristã ela é exclusivista. Então, a gente precisa entender o texto bíblico e aplicar o texto, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a igreja precisa se ponderar para ter ordem e decência durante o culto, não trazer itens externos para dentro do culto, como também aquilo que já é bíblico, a gente não exagerar. Não exagerar só nas músicas, só cantar, não exagerar só nos dons de profecia, uma igreja que vive em torno de um pastor ou de uma pastora que só profetiza, é complicado. Todo dia tem uma revelação, todo dia tem um movimento, é complicado entender isso, né? É complicado a gente discernir isso. Tudo bem, pode ser que por um período de tempo isso aconteça, mas no sentido, na rotina da igreja, no período comum da igreja, é a palavra de Deus, é o louvor, é a compreensão do texto bíblico, é o estudo da palavra. É assim que se forma uma igreja sadia, uma igreja que promove, não que possa faltar os dons. Pelo contrário, a gente está pregando para que haja mais manifestação, mas de todos os dons. Não só de um ou outro que se destaca mais, mas que todos os dons estejam ali envolvidos na igreja para edificação geral, né? É como os nutrientes do corpo. Não adianta você só comer um tipo de comida se faltar os outros. Vai faltar vitamina A, vitamina B, vitamina C, você precisa do complemento. Então, da mesma forma, os dons, eles são aquilo que edificam de um modo geral, que nos municia para termos uma boa imunidade espiritual. E é interessante que não é limitar o Espírito Santo, né? Tem pessoas que dizem, não, vocês querem limitar, por isso que vocês pegam muito nessa parte. Na realidade, o que o apóstolo Paulo está querendo fazer é uma leveza no culto. Precisa ser natural, ao mesmo tempo que organizado, porque é uma construção. E aí quem diga, por exemplo, eu aprendi recentemente, que a gente tinha o costume de dizer, né, que a palavra é a parte mais importante do culto. Na realidade, todo culto tem a sua importância. Todas as partes do culto têm a sua importância. O louvar a Deus em comunhão tem muita importância, tem a sua função. Quando fala de edificação, linkado numa construção, a gente pega numa casa, todas as partes da construção têm a sua importância. E trazendo para isso, né, a ordem e decência aqui no culto, ela precisa ser trabalhada nesse sentido de que precisa ser construído algo leve, ao mesmo tempo que organizado, porque nós temos um propósito. O nosso propósito é amar as pessoas ao mesmo tempo em que glorificamos a Deus e estamos aqui para aprender e crescer, se tornar cada vez mais maduro. Então, precisa haver essa ordem e decência. Então, para finalizar aí, eu gostaria que vocês aí fizessem uma frase para resumir tudo que a gente falou, tudo que a gente abordou hoje, como vocês sintetizam, né? Lembrando que a gente iniciou lá no capítulo 12, né? Falando dos dons espirituais de um modo geral, depois a gente passou pelo 13 e agora o 14. Claro que vocês podem escolher um tema específico ou tentar agrupar todo o assunto que a gente abordou e fazer uma frase só, aí é com vocês. Quer começar, Ângelo? Pode começar. Olha os caras jogando todas as bombas em cima de mim agora, vocês estão aproveitando, né? Eu acho que vou ficar com o versículo de Paulo para resumir isso. É o que eu tenho sempre dito. E agora com a internet vai alcançar mais pessoas ainda. Quer falar em língua? Fale, meu amigo. Mas se tiver um intérprete, se não tiver, deixa pra profecia rolar. Não inventa moda não, por favor. Pelo amor de Deus. Vai ler a Bíblia que é bem melhor, vai. Olha só como o irmão termina a sua frase. Boa. Cara, quando eu tive a oportunidade de liderar juventude, eu sempre dei um conselho pra molecada. Eu falava assim: entre buscar os dons e buscar o fruto, busque o fruto, porque através do fruto Deus irá manifestar os dons em você. Então, busque amar ao próximo, busque o fruto do Espírito e deixa que o Espírito irá lhe conduzir da melhor maneira possível
através dos dons. E para esse capítulo 14 eu falo, vá ao culto, vá ao culto, participe do culto, aproveite ao culto e ajude para que o culto se torne cada vez mais agradável e acolhedor. Amém. Né? A minha aí seria, os dons, eles são o amor de Deus expresso por meio da capacitação dos santos para a edificação deles mesmos. Então, Deus expressa o seu amor pela comunidade da igreja, capacitando cada um para que cada um edifique aos outros e assim eles também sejam edificados, né? Sempre o amor de Deus cuidando e zelando de nós. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, deixar aí os comentários, pegar aí também, nós temos os shorts, né, os cortes aqui, comente lá também, curta, compartilha e deixa aí a sua opinião, se você gostou, não gostou, o que você concorda, discorda, estamos aqui para ouvir e compreender aí a sua opinião e depois a gente pode estar aí comentando com vocês também. Um forte abraço, Deus abençoe.